Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan Augusto, estou aqui com o Danilo e nós somos estudantes de economia, estou no quinto período, ele está no sexto e a gente criou esse canal para falar de política, economia e também fazer uma resenha máxima aqui com esse tipo de conteúdo, mantendo sempre um grande senso crítico, né? E aí, hoje a gente vai ver um reagir a uma grande mente do genocídio israelense, professor Rock, falando sobre Grande Jones de careca, Manuel, grande por opção, tá? Porque dá pra ver que cresce cabelo corrupção. ali. Isso é É. importante. Ele não é apenas Ah, e é um careca. falso calvo, né? É, ele é um falso calvo, é um calvo por opção. Pra mim, são os mais Uhum. canalhas, o pior tipo de gente. É aquele cara. Lex Luthor tá aí pra provar isso. Papo reto, é o nosso Lex Luthor. Enfim, vamos lá. Opinião da esquerda contra Israel. Existe uma possibilidade de um cenário de que Deixa eu eh, Israel e o Irã aumentar para 1.5, que eu acho que não tá de verdade. voltem a uma nova rodada de confrontos militares. Por enquanto tá Porra, parado ali, né? Por enquanto, exatamente nesse momento. Em meses isso pode não é mudar. possível que Mas isso aqui já Israel tá tá em ali na 1.5. Palestina, Ah, não tá. parou ali a questão de Não, mas isso enfrentamento contra o não é o Hamas, né? Irã, né? Não, sim. Pronto. O Irã agora tá quieto ali, digamos assim. Mas pode voltar Mas o em conflito na qualquer região momento. ali não parou por completo, né? Não, não, o conflito continua. Israel está tentando vencer o Hamas, ainda não conseguiu por completo. Os reféns continuam lá. Israel Eu gosto desse argumento dos reféns de Israel, eu acho legal, porque tipo, tu vai ver quantos reféns tem do lado da resistência palestina, tipo 50. Aí você vai ver quantos reféns palestinos estão do lado de Israel, tirando toda a morte sistemática, né? A gente tá falando de mais de 1.000 pessoas aprisionada como refém pelo Estado de Israel. Não tem Israel fez comparação. um cerco a Gaza. Netanyahu disse que vai tomar Gaza por completo. Com o apoio dos Estados Unidos. Trump apoia isso, né? Com apoio e com o objetivo de controlar Gaza Limpeza para étnica. conseguir vencer o Hamas. Claro que existem muitas discussões se Israel depois vai sair de Gaza ou vai continuar em Gaza. Do ponto de vista da segurança de Israel, controlar Gaza vai ser um problema. Uhum. Permanecer em Gaza vai ser muito difícil. Por isso que Israel decidiu sair de Gaza há décadas e abandonou Gaza. Porque ficar controlando, gerenciando aquele território não é uma boa ideia. Mas, Você poderia fazer uma comparação dos Estados Unidos com o Afeganistão? Que também não foi fácil ali os Estados Unidos ficar ali no Afeganistão, né? Muito dinheiro, é muitos homens envolvidos, né? muito difícil você ocupar um país nos dias de hoje, onde existem tecnologias acessíveis, existe resistência assimétrica, é, você não consegue ter o controle total da população. E a população se rebela, você tem grupos radicais que surgem, ou grupos de insurgência, ou de resistência. Nenhuma guerra Pausa. hoje você consegue. Você acha que existe comparação, mano? Na minha opinião, eu acho que não. Cara, não tem a menor comparação, mano. Não tem a menor comparação. Não tem a menor comparação. Até entre Estados Unidos e Afeganistão, não tem comparação. E, tipo assim, os Estados Unidos foi por interesse político, econômico e tal. Esse bagulho da Israel vai muito mais além do que disso, tá ligado? Tem a ver com limpeza étnica, como você É, falou. é tipo, caraca, ele tem um plano, literalmente. E assim, o pior é que esses caras, tipo, o Professor Rock, eles estão discordando do primeiro-ministro de Israel, eles estão discordando do ministro de Relações Exteriores, porque esses caras estão falando que é limpeza étnica. Tipo, esses caras estão declarando que é limpeza étnica. Porque o que o Rock está defendendo não é o que os representantes do Estado de Israel defendem, cara. Assim, no final é, porque ele só tá embelezando o discurso. Mas eles não acreditam nisso de verdade. Ninguém tá nem aí pra refém, mano. Ninguém tá nem aí pra refém. Isso não é uma luta contra o Hamas, mano. Isso é uma luta contra a população. Ocupar uma nação e ficar lá controlando ela. E, tipo, não é ocupar. Israel não tá ocupando a Palestina, tá fazendo limpeza étnica. Tá expulsando. Tipo, falou para a população palestina sair do local. Isso é limpeza étnica. Sim. E esse vai ser uma dificuldade para Israel se decidir ficar lá dentro. O ponto é que Israel tem um impasse. Porque simplesmente falar, não, abandone a guerra. E o Hamas? E os reféns? Ah, não, o Hamas vai devolver os reféns. O Hamas não quer devolver os reféns. Aliás, enquanto a gente fala hoje, parece que o Hamas disse que aceita uma proposta de devolver 10 reféns por um cessar-fogo por um período.
Vamos ver, essas negociações todo dia anda para frente, anda para trás. Sempre anda pra trás por culpa do Estado de Israel. O Estado de Israel nunca aceitou nenhum cessar-fogo, nunca propôs nenhum cessar-fogo, nada. É sempre o Estado de Israel. A maior parte das vezes não chega em lugar nenhum. Tem uma estimativa de quantos reféns estão na mão Se do Hamas? sabe, é certo, talvez 50 ainda, mas muitos estão mortos. A gente não sabe quantos estão vivos totalmente. Quando a gente fala 10, então é um número significativo. Se a gente tá falando em torno de Talvez um de terço 50. dos que estejam vivos, vai. Sim. É. Eles não vão devolver todos, claro. Eles vão querer segurar uma parte pra. Então, enquanto não devolver todos, não acaba a guerra, né? Exatamente. Porque a guerra se iniciou com esse movimento inicial. É uma Não. guerra que começa com o movimento de captura de civis e sequestrar esses civis. E as pessoas que querem que acabe a guerra, elas deveriam exigir que o agressor, o Hamas, devolva os reféns. Você sabe, professor, que assim, eu entrevisto muita gente aqui, né? Recentemente vieram alguns comunistas aqui no Loucura. meu podcast. E o Jones Manuel, por exemplo, veio aqui. É uma pessoa hoje que tá muito grande nas redes sociais, o Gustavo Gaio Fato. E o que o pessoal prega, né? Principalmente esse pessoal que tem o pensamento comunista. E a gente é um espaço aqui que a gente vai abrir, né? A informação aqui, enfim, pra eles colocarem também o pensamento deles. E eles pregam muito a ideia de que o real agressor é Israel, né? Que não é que a Palestina tá sofrendo muito, até a gente chegou a conversar aqui que aquela matança que aconteceu naquela festa, que muitas pessoas foram mortas, que o Hamas invadiu, matou não só israelenses, mas estrangeiros também, que aquilo foi um mal necessário, porque num conflito desse não tem como. Eu duvido que o Jones falou que isso foi um mal necessário. Eu duvido. Absurdo, né? Em defesa de Jones Manuel aqui, eu duvido que ele falou que aquilo ali foi um mal necessário. Eu duvido. Você chegar a entregar flores pra um pra outro, enfim. Mas eles colocam até que Israel prega o novo regime nazista, comparação nazista, da atualidade. Né? O que você pensa sobre isso? Bom, primeiro que comparar qualquer coisa que não é um regime nazista a um regime nazista é uma imprecisão histórica e factual. Não existe um regime nazista. Ou você me mostra alguma coisa. Aí, comparar essa lata de Brahma com qualquer coisa que não é uma lata de Brahma é uma imprecisão histórica e factual, gente. Porque não é, né? Não é. Que seja exatamente igual ao regime nazista, ou a sua fala não passa de uma fala retórica, de uma narrativa, de uma figura de linguagem hiperbólica exagerada, você quer chamar atenção, você não está sendo preciso. Então, esse é o primeiro ponto. Chamar qualquer judeu ou um Estado judaico, né? O Estado de Israel é um Estado dos judeus, não só, mas é um Estado que foi criado com esse objetivo, Sim. uma terra para o povo judeu. De nazista é um comentário antissemita, porque o que Aí de novo ele tá fazendo a junção do sionismo com o judaísmo, né? Sionismo é igual a judaísmo, logo se você é anti-sionista, você é anti-judaico. Porque Israel não é um estado sionista, é um estado judaico. Não faz o menor sentido, ele só tá negando o argumento. Ele tá deliberadamente escolhendo modificar o argumento que a esquerda utiliza para criticar o Estado de Israel só para fazer sentido. Realmente, do jeito que ele tá falando, é verdade. Se Israel fosse um Estado judeu e, portanto, representasse os interesses do povo judeu per si, aí realmente seria antissemitismo, mas não é. É uma ideologia, tem uma ideologia própria ali. O sionismo é uma ideologia para além do judeu. que os judeus sofreram no Holocausto Nossa, e você acusar os judeus daquilo que eles sofreram, esse é um comentário antissemita. E aí você tem que estudar a história do antissemitismo, como que esse tipo de preconceito acontece, por que parte do preconceito é alimentado em você acusar a vítima do que o seu algoz faz. Então, essa é uma técnica que, no fundo, revela uma parte de um profundo ódio, racismo e, assim, alguma coisa contra os judeus. Então, essa fala ela é antissemita. Você, em uma situação, poderia fazer essa equivalência se realmente a equivalência fosse real. E como eu disse, não é que essa equivalência é discutível nesse caso. Ele ela vai é debater os discutível pontos, em né? qualquer caso da história. Porque nós não tivemos nada na história que tenha chegado aos pés daquilo. Talvez o que o Stalin fez na Rússia puta que pode ser pariu. parecido. Em números, certamente. Mas ainda assim, os Tipo campos assim, de ele tá extermínio... ignorando os massacres contra os povos originários e tal, que aconteceu Foda-se. durante as navegações, né? Tá negando também as prisões de trabalho forçado que tem nos Estados Unidos Até contra hoje. imigrantes, até hoje, né? E não, isso não existe, tá? Ele tá negando isso, tá Não, ligado? Israel não tá bombardeando hospital. Não tá. Não tá bombardeando É, escola, universidade. Porra, mano. não, Porra. que o Israel transformou a Palestina, né, toda a faixa de Gaza. Ele tá negando que aquilo é uma prisão
aberto, tá? Um campo de concentração e de massacre contra um povo, tá ligado? Que loucura, que Ele tá loucura. negando tudo isso. Então, pelo menos ele reconheceu que Israel é um etno-estado. Pelo menos ele reconheceu, falou, é um estado judeu. Pelo menos ele reconheceu isso. Só me abisma ele não vê isso como um problema. Mas, enfim. Assim, é o lugar mais, talvez, horripilante que a humanidade já chegou. Então você chamar qualquer outra coisa igual a coisa mais horripilante, no mínimo aquela coisa tem que ser igual. Eles justificam que o que os palestinos estão passando com esse enfrentamento de Israel cercando o Hamas, que o povo tá passando fome, que muitas pessoas, muitos civis estão morrendo ali. Pô, tá tendo que vir o Paulo Guedes da Silva dar os argumentos dos caras, pô. Porque o cara se recusa a falar os argumentos. Os ataques de Israel. Por isso que eles fazem esse tipo de comparação, né? Então, mas assim, você pode ter uma discussão. É que nem você virar e falar que o Bolsonaro é fascista, que o Lula é comunista. Não é verdade. O Bolsonaro não é fascista, o Lula não é comunista. Sim. E Israel não é nazista. Surpreende ele Lula tem- falar que o Lula não Me surpreende também. Me surpreende ele falar isso. De verdade, é o lapso de sanidade. Até relógio quebrado a certa hora, 2 vezes ao dia. Assim de comunista, né? Mas ele não é um comunista, Não é um né? comunista, Ele assim. não é um comunista, tipo, convenhamos, entendeu? Tipo, com a Sim. palavra comunista, ele não é um comunista. Ele pode ser um monte de outras coisas. Eu não tô dizendo que ele não é essas outras coisas. Eu tô dizendo que vamos usar as definições corretas, as Sim. palavras corretas. Tipo, isso aqui é mesa, não é cadeira. Exato. Sim. Entendeu? Mesa é mesa, cadeira é cadeira. Nazismo é uma coisa muito fora da curva. Se você vai usar essa palavra, você descredibiliza o seu argumento, porque claramente você mostra que você não está tendo uma discussão fidedigna e real, argumentando para um lado ou levantando pontos de atenção sobre o que acontece num conflito. Sim. Você escancara a discussão com um adjetivo mais exagerado, mais Mano, distante. o cara tá há 9 minutos praticamente falando de nazismo. Tu vai ver a crítica de qualquer pessoa ao Estado de Israel, a analogia com o nazismo é tipo 10 segundos do texto, 20 segundos do diálogo. Todo o resto da crítica tá fundada em argumentos sérios do que os caras fazem, do que os caras falam, do que acontece, da limpeza étnica de fato. E aí em 30 segundos ele fala: "Ai, isso é muito parecido com o que o nazismo fez". Aí acabou. Aí acabou. Toda a argumentação do cara vai por água abaixo porque ele fez uma mini comparação. Porra, mano. Possível. E aí isso não é uma discussão. Isso é um discurso político demagogo, ideológico. Então, eu respondi a esta fala específica. A gente pode ter uma discussão, sem usar esse tipo de fala antissemita, sobre a guerra, sobre a situação dos civis, sobre a situação dos palestinos, sobre o que está acontecendo. Essa discussão, ela pode acontecer. Sobre as situações dos civis e a situação dos palestinos. Ele fez uma separação entre civil e palestino. Pra tu ver a. Cara, que. Quando as pessoas se mostram com uma honestidade intelectual e com uma vontade de discutir algo de real e sem marcar pontos ideológicos. Sim, claro. E aí a gente pode começar discutindo isso, avaliando, por exemplo, quem é o culpado. E essa discussão ela passa por isso. Certamente, os palestinos civis estão sofrendo muito. Muito, claro. Muito. Isso é indiscutível. Agora, a pergunta é... Mas que por pena, eles né? estão sofrendo? Quem é a causa desse sofrimento? E esse que é o ponto. Você não pode falar disso e ignorar o papel que o Hamas tem nessa história. Porque quando você faz isso, você Que simplesmente loucura. constrói uma narrativa do jeito que te convém. E o Hamas tá atacando bomba O Hamas na iniciou faixa de o gás conflito. inteira. O Hamas iniciou o conflito. Se as pessoas vão dizer, não, mas o Hamas tinha uma justificativa, porque ele está lutando pelos palestinos. O Hamas não está lutando pelos palestinos. Quem acha isso não entendeu ou quer fingir que não entendeu. O Hamas não luta pelos palestinos. O Hamas mata palestinos. O Hamas, ele assassinou os membros do Fatah, que é outro grupo político, depois de ter ganho a eleição. Deu um golpe e domina e controla a faixa de Gaza na base da força e da violência. O governo de Israel não mata os seus oponentes políticos israelenses internos. Existe uma diferença muito grande em você lidar com uma democracia e com, não é uma ditadura, com um grupo terrorista suicida, fundamentalista, fanático, extremista. E quando qualquer discussão sobre o que acontece em Gaza, ela extirpa o Hamas da conversa, desculpa, a pessoa não está querendo discutir aquilo. Ela está mascarando e escondendo a discussão da verdade, porque ela está, no fundo, querendo defender ou o Hamas, ou porque ela não está preocupada com isso. Ela só quer marcar um ponto contra Israel, ou ela tem um viés ideológico que não permite que ela enxergue uma discussão equilibrada do que está acontecendo.
Não tem como a gente falar do sofrimento em Gaza sem falar do Hamas. E aí qualquer pessoa que falar disso pra você, ou qualquer pessoa que ouvir uma conversa sobre Gaza sem ouvir qual é o papel do Hamas nessa história, essa não é uma discussão real. Ela é uma discussão fantasiosa. Quem domina Gaza? O Hamas. Há muito tempo. O que é o Hamas? O que o Hamas quer? O Hamas não está lutando pelos palestinos da Cisjordânia. O grupo que governa a Cisjordânia foi assassinado e morto pelo Hamas. O Hamas, ele controla Gaza. Israel não ocupa Gaza. Não ocupava Gaza. Então, qual é a justificativa do Hamas cometer o ataque? Gaza não está Pô, de ocupada. acordo com o Entende? Rock, quem tá lutando pelos palestinos é Israel? Não entendi, não entendi. Não, e ele falou que o Hamas tá há muito tempo. O Hamas ganhou as eleições em 2006. Que muito tempo é esse, cara? Que muito tempo é esse? Tipo, a ocupação em Israel na Palestina é de muito, muito antes. Pô, Ah, não, ele está lutando pelos palestinos. Isso não é verdade. Ele não luta pelos palestinos, ao contrário. Ele usa os palestinos. então quem Os luta palestinos não pelos têm valor palestinos? nenhum Quem pro luta? Hamas. O que tem valor pra ele Eu quero é a vida defender os dele. palestinos. Quem que eu apoio? Quem que eu apoio? Eu, que- eu quero ir contra o massacre. Quem que eu apoio, mano? Qual organização é menos pior? É o poder O dele, é o professor dinheiro Rock vai olhar dele. pra você, respirar bem fundo e falar Estados Unidos. Benjamin Netanyahu. É o fanatismo dele e os seus objetivos políticos, de poder. Os líderes do Hamas, todos que foram quase mortos, né? Sobraram poucos aí, a maioria deles foram mortos, eram todos bilionários. E viviam aonde? Eles não viviam no túnel em Gaza. Não, no túnel, desculpa, o túnel é protegido só pra quem é terrorista. Eles não viviam junto com as famílias e as crianças palestinas ali em solo. Ué, então por que mataram as famílias e as crianças? Por que estão matando as famílias? Se eles não vivem juntos, por que... Eles viviam simplesmente no Catar, no Four Bem Seasons. protegidos e. Ué, Bilionários, por que fora vocês não estão protegidos. atacando o Catar, Eu não tô então? entendendo como que eles estão ajudando Gaza, ou como que eles estão protegendo e defendendo os palestinos. Depois eles gastaram todo o dinheiro que eles tinham para construir túneis para eles se protegerem. E não para proteger a população. Eu gosto que os defensores de Israel batem nessa tecla de túnel, mas se você for olhar embaixo de Teherã, é tudo túnel. É tudo túnel. Israel inteiro é cheio de túnel. Tipo, qual é o ponto de vocês, mano? Vocês também têm túnel, tipo. E aí? O dinheiro de defesa que Israel gasta, a grande parte, uma das maiores partes, é com baterias aéreas de defesa, que é o Iron Dome, que protege a população de Israel para que ela não seja morta dos ataques do inimigo. Por que o Hamas não criou mecanismos de defesa para a sua população? Por que ele não construiu grandes abrigos subterrâneos para milhares de pessoas? Não, ele construiu túneis para a liderança dele. O Hamas não está preocupado. Uma pessoa que realmente se preocupa com os palestinos, ela não pode desconsiderar isso. Hum. E assim, a Cara, gente que pode passar loucura. horas aqui falando disso, mas eu posso te dar outros exemplos. Israel cercou Gaza. Gaza não faz fronteira só com Israel. Faz fronteira com quem? Com o Egito. O Egito é um país árabe, muçulmano, sunita, de um povo irmão. Por que o Egito não abre a sua fronteira para Gaza? Ai, por que o Egito não permite que a galera que mora em Gaza saia do território onde ela mora pra ir pra outro lugar? Porque, ai, fazer o quê, né? Tô ocupando, é isso. Tipo, por que não abre a fronteira? Fronteira essa que é administrada com o Estado de Israel. A fronteira Egito-Palestina não é, faixa de Gaza não é só Egito. Ele tá defendendo a limpeza étnica, mano. Ele tá defendendo que a população palestina saia da faixa de Gaza. Não, Por quê? o que ele tá falando, tipo assim, se tem palestino morrendo, a culpa ou é do Hamas, ou é do próprio palestino por não ter saído da Palestina. É do egípcio que não Se tá você, abrindo fronteira. se o míssil caiu em cima de você, irmão, sinto muito. Quem mandou você estar aí? Pô, eu disse que você podia sair, pô. Por que tu tá aí? Cara, que. Porque será que o Egito está preocupado com os terroristas do Hamas ou com a população palestina? Infelizmente, a população palestina, uma parte dela, foi dominada por um grupo terrorista. E ela está à mercê desse grupo, que usa ela. E usa ela com a maior maldade possível para destruir ela, para alcançar os seus objetivos. O que o Egito está mais preocupado? Em se proteger dessa organização terrorista. E não salvar a população palestina que não quer fazer parte disso. Por que eu digo que não é 100%? Porque você tem uma grande parte... O Egito não quer arrumar guerra com Israel, porque da última vez que o Egito arrumou guerra com Israel, ele perdeu território. É simples. É,
Egito não tem o poderio bélico capaz de brigar com Israel. Egito está trocando de capital, não tem condição nenhuma de iniciar uma guerra agora, num processo de mudança da capital. Tipo, Egito está em outra parada, não tem condição de aceitar uma parada dessa. Claro, o E Hamas. entrar em briga com Israel é equivalente a entrar em briga também com os Estados Unidos, né? É, tipo, não Tudo tem faz parceiro comercial. sentido. Aí você vai dizer assim, não, mas você vota e se arrepende. Ah, tá bom. Então, aqueles que votaram e se arrependeram e não quiseram continuar e não aprovam o que o Hamas faz, são vítimas. Mas existe uma outra parte que está lá dentro, que votou, ajudou, continua apoiando e continua achando que o projeto do Hamas está certo. E aí, essas pessoas estão fazendo uma escolha. E qual é a consequência dessa escolha? Então, assim, essa discussão, ela tem que ser contextualizada, ela fora de contexto. Apontar eventos específicos pontuais e só descrever nesses eventos a ação de um dos lados, não faz sentido algum. Na verdade, nada funciona assim. O direito não funciona assim. Que é o que ele tá Uma coisa fazendo, né? Ele só é falou de Hamas. eu virar e falar assim, você me deu um tiro. Outra coisa a justiça vai olhar e falar assim, qual é o contexto de você ter me dado esse tiro? Eu tinha acabado de matar a sua mãe, a sua mulher, e eu apontei uma arma pra você. E aí o que você fez? Legítima Defendeu. defesa, você me deu um tiro. Depende de como eu conto essa história. Se eu só virar e falar assim, o André me deu um tiro. O André está dando tiro nas pessoas. Tá bom? Aí você fala, nossa, que terror. O André é um psicopata, ele é um nazista. E não é assim. Qual é o contexto da história? Quanto que a gente quer voltar no contexto? Israel ocupa. Israel tem assentamentos na Cisjordânia. Desde quando? Quanto você quer voltar? Então, quem começou a primeira vez? Nós vamos voltar quanto na história? Porque se você quer voltar para 10 anos para trás, ou para um ano atrás, ou para 20 anos atrás, vamos voltar para 50 anos atrás. Vamos voltar quando a ONU fez a divisão e os países árabes não aceitaram a divisão. Percebe? Ah, não, então não é suficiente. Tá bom, então vamos voltar 5.000 anos. Então, não adianta você justificar uma ação de hoje com uma ação de 10 anos atrás. Porque eu vou evocar uma ação de 20 anos atrás. E aí você vai evocar uma de 30. Tá bom, então nós vamos voltar 5 Deixa eu mil ver se eu anos na história. entendi. Ele tá argumentando que Israel tem direito porque já viveu, o povo, porque já viveram naquele território há muito tempo atrás? Pô, sinceramente, é o mais próximo de uma coerência que eu consigo imaginar, mano. Porque, pelo que eu entendi, ele colocou a culpa nos Estados Árabes de não terem aceitado uma divisão arbitrária que do dia pra noite só diminuiu o território deles. É isso? E eles estão errados? Estão errados em não querer isso? Tipo, sendo que já tinha assentamentos coloniais de pessoas que viriam a compor o Estado de Israel depois, antes. E aí, assim, a parada é, se a gente não pode voltar, se Israel fez merda em 1945, mas em 1500 antes de Cristo, o povo de Israel existia. Porra, caralho, cara. É Vamos sério. mandar. Então o pessoal da direita deveria apoiar as terras para os povos para os indígenas. Pois é. Pois é. Esse é o argumento? Esse é o argumento? História. E vamos entender o que está acontecendo. E a história diz que esses povos e aquela terra, ela não vive em paz. E tem outra, né? Assim, se a gente for pegar Netanyahu, descendente de polonês, não tem, não, não tem uma gota de sangue do Oriente Médio nas últimas 10 gerações da família do Netanyahu. É completamente europeu. Se você for pegar os israelenses, completamente europeu. Assim, os caras não têm nada de semita, de fato. Nada, absolutamente nada. Não tem descendência nenhuma. Né? E aí, E você acredita que o Hamas vai ser extinto? Ou não? Por exemplo, o Talibã não foi. O Talibã se escondeu um tempo e voltou com toda a força para o Afeganistão, né? eu acho difícil distinguir o Hamas. Primeiro porque o Hamas é uma ideia, né? Uma Sim. ideologia. Não tá, Um grupo, não tá na testa de cada um, né? se tirar um, outro aparece. Sim. Você pode eliminar as pessoas que estão atuando em serviço do Hamas. Que tá encabeçando o processo, né? Vão surgir outras. Eliminar a ideologia, você não vai, porque a ideologia também pode mudar de nome. Principalmente quando você tá dando dinheiro. Você deu dinheiro para eles se armarem, como Israel deu para o Hamas no início de sua fundação. Os Estados Unidos armou o Hamas. Tipo, aí é fácil mesmo o negócio não subir. E teu microfone, não ouvi nada. Aí, foi bom. Tá bom, tá bom.
E os Estados Unidos treinou também, né? O Hamas. É, tipo, Pela CIA, através da CIA. treinou o Hamas, assim. Aí é fácil a ideologia não sumir mesmo, né? Hoje é Hamas, amanhã pode ser Jihad Palestina. Jihad Islâmica Palestina. E depois pode ser outro nome. Sim. E sempre vai ter alguém financiando, Como não né? existia Hamas antes. Um dia Hamas veio como um produto da Irmandade Muçulmana, que está no Egito. Sim. E Al-Qaeda veio da Irmandade Muçulmana na Arábia Saudita, que estava no Egito, para o Afeganistão, via Bin Laden. E assim por diante, Hezbollah, e vão surgir. A ideologia existe. Quanto que o Hezbollah é um produto, em parte, da Revolução Islâmica Iraniana, dos Ayatollahs do Irã. Xiita também, fundamentalista, islâmico também. Então, essas ideias do fundamentalismo, elas estão enraizadas naquela região. É um problema daquela região. Sim. Do mesmo jeito que tem ideias enraizadas aqui no nosso país, que é um problema da nossa realidade territorial e que a gente não conseguiu vencer. E que talvez a gente nunca vença. E existem em todos os lugares do mundo. Eu não sei se dá para resolver. Acho que a gente tem países ali que têm feito avanços. Já que não dá pra resolver, então vamos terraformar o lugar, é isso? É isso que ele tá dizendo? Já que não dá pra resolver, então, porra, vamos bombardear toda a população. É esse o argumento? É isso? Aparentemente. Acho que o Emirados Árabes é um país que mostra um mundo islâmico rico, moderno, muito mais aberto e que está tentando se transformar. É uma ditadura. Emirados Árabes é uma ditadura. Tentando encontrar uma fórmula de junção entre a sua tradição religiosa, histórica e cultural e a modernidade, de liberdade, de mais espaço, de negócio, que é um outro modelo. Sim. Claro, o Emirados Árabes é minúsculo, mas a Arábia Saudita está tentando seguir esse Eu caminho ia te perguntar isso. de modernização, que é diferente do caminho do Irã. Na Que verdade, são os também é uma dois modelos ditadura. do Oriente Médio. Um lado o Irã e do outro lado a Arábia Saudita. O Irã antiquado e a Arábia Saudita se rejuvenescendo, se reformando, se abrindo, se corrigindo. Os dois são ditaduras. Mas é Ah, diferente. tá, que A Arábia susto. Saudita está abdicando dos seus poderes, das suas ambições revisionistas. Ah, eu quero dominar o país do lado, eu quero influenciar isso, aquilo. E está focada muito mais internamente em se transformar como sociedade. Óbvio que ela não, provavelmente, nunca vai ser, sei lá, uma França, um país muito aberto. Porque ela tem uma questão religiosa, ela tem um DNA, ela tem uma característica cultural. Agora, o Irã, ele não está conseguindo sair do lugar. Ele está ficando para trás. A Arábia Saudita está levando inteligência artificial, tá construindo neon, tá construindo, gastando fortunas, bilhões para se tornar um hub mundial do esporte, do turismo, do imobiliário, dos negócios, de tecnologia. Quanto que isso está à frente do Irã? Tá muitos anos Muito. na frente. Você vai falar assim, mas a Arábia Saudita tem muito petróleo. Saber usar esse dinheiro, esse petróleo, é parte da, né? Até aí a Venezuela tem muito petróleo também, Até né? aí o Irã tem muito petróleo. Exatamente. E não sai do lugar, porque ele tá gastando dinheiro e É que se tentando voltar construir com uma bomba embargo atômica. econômico, não. São É, sistemas. pois é, um é aliado dos Estados Unidos e o outro não, tipo. E outra, condição nas universidades do Irã são muito mais bem equipadas do que universidades na Arábia Saudita. Papel da mulher na universidade, no ramo acadêmico no Irã, está muito acima da Arábia Saudita. Condição de trabalho do Irã está bem à frente da Arábia Saudita. Condição de trabalho na Arábia Saudita beira a escravidão, principalmente se você não é nativo, se você é imigrante, tua vida de lá é um inferno. Tipo, qual é o ponto dele? Ele tá falando crescimento de PIB? É isso? Porque ele falou rejuvenescer, tal, não sei o que. O que significa? Ser revisionista, o que significa? Tipo, o Escolhas. que Qual é a de escolha que o prático regime tá iraniano faz? rolando? Qual é a escolha que o Hamas faz? Qual é a escolha imperfeita, porém melhor que desses dois? Que é a Arábia E Saudita. ele tá tratando também a faixa de Gaza como um estado soberano, pelo que eu percebi. Tipo, como se o Hamas tivesse o poder de forma soberana reger aquele lugar. Como se a faixa de Gaza não fosse ocupada pelo Estado de Israel desde sempre. Como se isso não acontecesse. Como se ele não controlasse as fronteiras, controlasse o que entra, o que sai, controlasse tudo. Como se isso não rolasse. Jamais não tem essa autonomia, não, pra fazer o que ele quisesse fazer. Dita faz. Qual a escolha que Israel faz? Não tem comparação. A única democracia sólida, imperfeita, claro, com vários problemas, mas é uma democracia sólida da região. É uma democracia étnica. Talvez tenha um Líbano ali tentando ser uma democracia, e o resto Que Israel bombardeia também. Israel bombardeou o Líbano diversas vezes durante essa guerra, desde a invasão. desculpa. Então, são projetos diferentes, né? E quando a gente vai discutir o que acontece, a gente tem que levar em conta essas questões, que elas fazem toda a diferença. Cara, muito fraco. Foi duro. Muito Esse foi fraco. duro desse tipo. Muito fraquinho. Muito fraco. Você acha que ele é ingênuo
Ou ele é só mal intencionado? Mano, eu acho que ele é mal intencionado, eu acho que ele é um propagandista, cara. Eu acho que ele ganha dinheiro, ele recebe dinheiro pra. Acredito, né? Que ele receba dinheiro do lobby sionista pra divulgar isso. Porque não é possível, mano. Ele tá sendo cínico, tipo. Ele tá, ele tá se prestando ao papel. Cara, qualquer analista sério sabe que daqui a 20 anos as pessoas vão olhar pro que esse cara tá fazendo e vão falar: esse cara tá difundindo genocídio. Uhum. Tipo, não tem mais como defender, mano. A gente não tá mais no início da guerra, que ainda tinha uma galera que não entendia muito bem. Não é mais isso. Não é mais isso que tá acontecendo, cara. O discurso dele não tá mais alinhado com o discurso do Estado que ele tá defendendo. Tipo, ele tá usando argumentos, ele tá usando coisas que o próprio Estado que ele tá defendendo não concorda. Não faz sentido. Enfim, Bizarro, mano. bizarro. Se você acha bizarro também, você vai dar like nesse vídeo, você vai se inscrever no canal, você vai comentar, nossa, que bizarro, e a gente vai se ver no próximo vídeo. Valeu! Valeu.